Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez na Casa Espírita Amor e Caridade. Hoje aí, 1º de fevereiro, né? Primeira quarta de fevereiro. Diz o tempo está passando tão rápido, né? Janeiro já se foi. E isso nos faz refletir que a gente não pode perder tempo. A gente tem que procurar melhorar hoje, procurar melhorar nós mesmos, que as coisas vão mudando aos pouquinhos. Se a gente melhorar uma coisa de cada dia, a gente não vai conseguir ser perfeito, melhorar de uma só vez. A gente não vai conseguir fazer milagre na nossa vida desse tipo também. Mas a gente pode, com tudo que está acontecendo, a gente pode começar a melhorar aos poucos. Começar a olhar para o irmão que está ao lado, olhar as necessidades do irmão, e perceber que as nossas são tão pequenas, a gente reclama tanto das coisas da vida, e se a gente olhar para o lado, olhar em volta, a gente vê que as nossas são um grãozinho de areias. Então vamos procurar cada dia melhorar. Não adianta vir aqui na casa espírita, tomar passe toda semana, tomar água frutificada, pôr o nome para vibração, se você mesmo não vibrar para você. Você mesmo pode ser uma oração para si próprio. Você pode tomar banho numa caixa de água frutificada que não vai adiantar se você não fazer sua reforma íntima, se você não começar a melhorar você mesmo. E com isso vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, pedindo a Ele toda a sustentação para o nosso corpo físico, para o nosso corpo espiritual, para os nossos lares, nossos familiares, aos nossos desafetos, e que Ele nos ensina a perdoarmos para ser perdoado. Que Ele possa trazer o bálsamo do alívio das dores, das enfermidades. Que os benfeitores dessa seara possam estar assistindo cada um de nós. Que possamos, com a palestra da noite, sair daqui melhor do que entramos. Hoje é uma alegria muito grande de recebermos o nosso irmão, William Jacob, da cidade de Uberlândia, vai falar as potências da alma. Ele já tem muito tempo que não vem fazer a explanação para nós. Depois da pandemia, acho que não veio ainda, né? Mas são tantos compromissos, mas graças a Deus hoje deu certo. Seja bem-vindo, irmão. Bom, boa noite a todos. É uma alegria retornar a essa casa. Realmente, após a pandemia, eu não tinha vindo aqui ainda e é sempre um prazer, uma alegria reencontrar os amigos, reencontrar as pessoas que a gente vai ao longo da trajetória espírita, né, se conhecendo, alguns fazendo algum vínculo de amizade, outros conhecem de vista e segue, mas quando a gente segue, a gente acaba levando um pouco de cada um também que cruza os nossos caminhos. Então, muito obrigado pelo convite, eu agradeço à casa, né, por nos dar essa oportunidade de aqui estar para falar de um tema que é as potências da alma, mas eu vou até aproveitar o gancho da fala inicial aqui do Joãozinho, para mudar um pouco a introdução que eu tinha pensado, porque ele falou de cada um fazer a sua parte, né, Joãozinho? Da necessidade da reforma íntima. Reforma íntima que é a mesma coisa que transformação moral. Né? Alguns autores falam mais reforma íntima, Kardec fala transformação moral, Leon Denis, no seu livro Problema do Ser e do Destino, vai falar muito em reforma do caráter. É a mesma coisa, com palavras diferentes, mas no sentido de que a gente precisa se melhorar. Não adianta a gente buscar resultados diferentes tendo as mesmas práticas. Se a gente pegar 3 laranjas, somar com mais 2 laranjas, vai dar 5. Não adianta eu pegar 3 laranjas com 2 laranjas e achar que vai dar 4. Eu tenho que pegar 2 laranjas com mais 2 laranjas para mudar o resultado final. E a vida é assim. Se a gente não mudar os hábitos, não mudar as práticas, os resultados serão os mesmos. E aí eu me recordo de uma frase do Chico, muito conhecida, que é aquela: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Porque muitos de nós já fizemos muitas coisas que nós nos envergonhamos hoje em dia. Muitos de nós
Eu estou falando muitos para ser camarada quanto para Ciguara. Eu poderia falar todos. Eu estou falando muitos que é porque vai que tem algum anjo aqui no salão e a gente não sabe, e aí fala, não, mas eu não, eu já me purifiquei. Mas quem não tem do que olhar para trás, talvez hoje não, mas ontem. E fala, puxa, mas hoje ou ontem eu fiz a mesma coisa que eu sei que eu não devia fazer. E aí? Aí vem a frase do Chico. Qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. E quando se fala em transformação moral, vamos lembrar de como é que Kardec define o verdadeiro espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que ele empreende em domar as suas más inclinações. Por que eu frisei 2 vezes aqui o pronome possessivo, sua transformação moral e suas más inclinações? Porque a gente é especialista em saber das más inclinações do outro. Ou de saber, não, eu tenho a resposta para que o outro se transforme moralmente. E a gente às vezes até estufa o peito para falar, nossa, mas eu tenho um olhar que eu bato o olho, eu já sei tudinho que a pessoa tem que fazer para mudar aquilo ali. A gente adora dar palpite para solucionar o casamento do outro. Fala, nossa, mas que casamento ali? Ah, mas também não faz isso, não faz aquilo, o outro erra aqui, a outra erra daquele jeito. Quando a gente vê algum menino baguncento que chega um filho dos outros, assim, mas a gente tem uma facilidade de corrigir o filho dos outros, né? Falei, mas se eu fosse o pai e a mãe daquele menino ali, mas não ficava 5 minutos daquele jeito. E a gente tem essa coisa de olhar e querer, e olha, e não quer dizer que seja de todo ruim, porque às vezes essa vontade de resolver o problema do outro parte de alguém que ama o outro. Parte de um pai que ama um filho. Fala, puxa, mas o meu filho tinha que fazer isso aqui com o meu neto, e não corrige, não educa, e não instrui, e não leva para a evangelização, não leva para a igreja, não leva, enfim. Às vezes essa vontade de ajudar parte de um pai que está vendo no casamento de um filho desmoronar e quer ajudar. Então não é de todo ruim a gente ter esse desejo de que o outro faça algo de diferente. Mas é importante lembrar de Kardec. Reconhece-se pela sua transformação moral. Até porque, vou falar daqui a pouco, essa introdução eu mudei culpa do Joãozinho. Essa culpa é boa, né, Joãozinho? Ninguém consegue progredir para o outro. Ninguém consegue mudar o outro. Cada um evolui a si próprio. E cada um muda a si próprio. O que a gente pode fazer é ajudar o outro a se modificar. Mas a responsabilidade é do outro. Agora, se eu disse que ninguém muda, ninguém progride para o outro, ninguém progride a si próprio sem conviver com o outro. Porque é na convivência que a gente vai tendo, inclusive, os atritos. É nos atritos que a gente vai aprendendo, que a gente vai cedendo de um lado, que a gente a vida vai ensinando. E é a vida em sociedade, uma das leis divinas, das leis naturais trazidas por Allan Kardec. Mas aí, quando a gente pensa em transformação moral, más inclinações, aí eu me recordo da questão 909, quando Kardec vai perguntar para os espíritos, e essa aqui eu costumo brincar que é uma das perguntas, e a pergunta nem tanto, mas a resposta ela é constrangedora. Kardec pergunta, poderia sempre o homem, pelos, olha o pronome, seus esforços, vencer as suas más inclinações? É uma dúvida, mas espera aí. Más inclinações do verdadeiro espírito, mas será que a gente pode? Não é de vez em quando, é sempre. Vencer as suas más inclinações, a resposta dos espíritos. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. E para acabar com a gente, arremata dizendo, o que lhe falta é a vontade. A gente até sabe, até decorou, né? A gente vai decorando, a dificuldade está na gente. Quando eu leio isso aqui, eu fico constrangido. E para quem acha que já está ruim até aqui, vai piorar. E fala assim, quão poucos dentre vós fazem esforços. Isso é o que Kardec fala no Verdadeiro Espírita.
esforços em domar as más inclinações. O que é que nos falta? Vontade. É o que o Joãozinho falou. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que querer. Aí eu entro no tema as potências da alma, que é um breve estudo, né, de algumas frases de Leon Denis no livro Problema do Ser e do Destino. Aí quem já leu pode falar assim, mas cadê a dor? Porque muita gente tem um livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. Aí é uma questão só de editora. Tem editora que coloca dor, tem editora que não coloca dor. Eu prefiro sem, porque é a última edição deixada por Leon Denis. E faz sentido, porque esse livro, grossão, mais de 400 páginas, um começo pesado, difícil, eu confesso que muita gente tem dificuldade, e eu compreendo, por isso que ele é bom de ser estudado em grupo. Ele é dividido em 3 partes. Na primeira, o problema do ser. Na segunda parte, o problema do destino. E a terceira parte não é o problema da dor. Porque Leon Denis, ele coloca um capítulo para falar da dor, e a terceira parte se chama As Potências da Alma, em que a dor é uma delas. O amor, o pensamento, o livre-arbítrio. Então ele vai trabalhar essas potências da alma que ele resume. Aí está lá no capítulo O Amor. Ele resume dizendo o seguinte: toda a potência da alma resume-se em 3 palavras: querer, saber e amar. Vamos trabalhar então um pouco essas palavras. O que significa, ou qual que é a reflexão que Leon Denis tira de cada uma delas. Ele vai falar aqui sobre o... Mas esse telefone aqui hoje está de brincadeira. Sobre o querer, a gente vê que a gente tem que testar a paciência até na palestra espírita. Eu estou na agonia, vocês não estão percebendo. O negócio está aqui, eu estou falando aqui, tentando trazer a frase para mim, mas não vai. Mas querer, se eu errar aqui, eu volto daqui a pouco, a hora que ele resolver funcionar. Isto é, vai dizer Leon Denis, fazer convergir toda a sua atividade, toda a sua energia para um objetivo a alcançar. Desenvolver sua vontade e aprender a dirigi-la. Então está aqui, querer, vontade, falou de novo, seu, sua, porque não é do outro, lembrando. Aí a grande pergunta é, será que a gente sabe o que a gente quer? Qual que é o objetivo da vida? O objetivo máximo? Mas o que eu quero hoje? Uma pergunta que a gente deve se fazer ao vir para a casa espírita. O que eu vim buscar na casa espírita? E ao mesmo tempo, o que o Joãozinho nos coloca aqui na introdução, qual que é a minha contribuição para que eu alcance aquilo que eu busco na casa espírita? O que a gente quer da vida? E aí tem uma passagem no Evangelho que ela é simplesmente sensacional e ela vai trazer uma lição para todos nós que talvez é uma das lições mais importantes. É difícil falar na mais porque o Evangelho é cheio de lições importantes. Mas relacionada à vontade, a gente tem várias, mas uma que me desperta muita atenção é a do cego Bartimeu, ou cego de Jericó. Porque ali o que a gente tem? E aquele cego, ele representa, ele simboliza cada um de nós. A gente tem que ler essa passagem e tentar se colocar na situação dele. Um cego, caído à margem do caminho, um marginal, que vivia de esmolas, vivia pedindo. E ele ouve, sente Jesus se aproximando. Imagina. Jesus já tinha ali a fama, né, toda de que curava, de que falava coisas maravilhosas, de que produzia os chamados milagres. E aí, cego, aquela multidão, o que ele podia fazer? Gritar. E ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Hoje, se a gente está numa situação dessa, de ver um cego caído, é só para a gente ver como é que a humanidade melhora. Se a gente vê um cego caído, pedindo ajuda para alguém que a gente eventualmente não conhece ou até conhece. Eu acredito, eu quero até torcer para que muitos fariam o quê? Fossem lá ajudar o cego, né? Falou, meu irmãozinho, vamos lá, você está aqui na dificuldade, eu vou te ajudar. Na época, não.
além de não ajudar, o que aconteceu? A turma que rodeava Jesus, aquela multidão, danou com o cego. Falou, né, fala baixo aí, você está atrapalhando e tal. Coitado, né? Mas ele não conseguia ir sozinho, ele precisava de ajuda, mas ele gritou talvez na esperança de que Jesus fosse até ele. Não aconteceu isso. E aí eu faço um paralelo com a nossa vida, porque o cego estava numa situação de dificuldade, precisando de socorro, precisando de ajuda, como muitos de nós estivemos ou estaremos. E quando a gente grita por socorro, isso pode ser através de um amigo. Você me ajuda? Pode ser através do centro espírita. Pode ser buscando ajuda numa terapia. A gente grita, cada um de uma forma, às vezes mandando uma mensagem no WhatsApp, não estou bem. Isso é um grito. Ou ligando para o amigo. Olha, hoje eu não estou legal. Ou vindo no centro espírita, são gritos de várias formas que nós damos pedindo socorro para Jesus. Agora, o cego, quando fez isso, enfrentou dificuldade, como nós a enfrentamos. Talvez muitos que estão aqui hoje lidaram com dificuldades para chegar até aqui. É uma visita que chega, é uma indisposição, é uma preguiça, é uma sonolência, é um corpo ruim, é uma chave que some. Enfim, são muitos. Eu não estou nem querendo dizer que isso aqui são espíritos. Não. São dificuldades do dia a dia, pode ser também obra dos espíritos, mas não vamos nem considerar isso. Nós temos dificuldades na vida até para buscar ajuda, como o cego teve. Agora, nós temos a opção. Se contentar, falar, não, é mesmo, né? Ixi, bateu essa preguiça aqui, então né, é sinal para eu não ir no centro. A atividade assistencial, não, mas logo hoje. Então, a gente pode desistir e ficar do jeito que está. Lembra do começo? Tem as mesmas práticas, esperar resultado diferente? A gente pode se contentar e falar, não, é assim mesmo, né? A vida é difícil, aí a gente começa a arrumar um tanto de coisa, um monte de prova e expiação, aí começa a falar da família, eu nasci para sofrer mesmo, eu não presto, eu não valo nada, eu sou um zero à esquerda, aí a gente começa. Então a gente pode se contentar e falar, beleza. Ou a gente pode fazer o que o cego fez, insistir, persistir, gritar mais alto, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Cá entre nós aqui um comentário que eu acho que Jesus já sabia, já conhecendo como é que Jesus, né, quando chega a mulher samaritana lá, ele diz, você teve 7 casamentos já, né? Ele conhece a vida das pessoas que se aproximam dele. Então ele já sabia que o cego estava ali, que o cego ia chamar. Mas por que Jesus não vai na primeira vez? Para testar. O que? A fé do cego. E aí, Jesus pede para os discípulos buscarem o cego e levarem o cego até ele. Porque ele podia chegar lá e falar, não, se Jesus quiser, ele que vem até aqui, eu não vou nele não. Tudo teste. Os discípulos chegam, levanta-te, Jesus te chama. O cego salta de alegria para ver a disposição dele, a vontade de receber o que ele queria. Abandona a sua capa. A gente pode ler isso aqui e achar bobeira. Falar, não, por que o evangelista escreveu abandona a capa? Porque aquela capa era tipo de um alvará, uma autorização para que ele pudesse pedir. Não era qualquer um, não era você, não, vou começar a pedir aqui agora. Você tinha que ter essa capa. Essa capa é como se ela facilitasse o pedido, ou permitisse o pedido de acontecer. Quando o cego pula e deixa a capa, aquilo era certeza de que ele conseguiria aquilo que ele queria. Porque senão ele teria levado a capa. Do tipo assim, que a gente às vezes, eu vou levar a capa, vai que eu não consigo, né? É a fé titubeante. É a fé que vacila. A do cego não. Larga a capa para trás. E deve ter virado uma disputa naquela capa, puxa para cá e rasga, para poder usar ela para pedir. Aí o cego chega diante de Jesus. O que Jesus pergunta para ele? Que queres que eu te faça? Tentem se imaginar nessa situação. Jesus chegar aqui agora, para cada um de nós, e falar assim,
que queres que eu, Jesus, te faça? E eu falava para ele assim, passa amanhã, porque eu preciso dar uma pensada. Porque a gente às vezes quer tanta coisa, que você fala assim, só um. Quem quer demais, às vezes tem dificuldade de querer algo. A gente fica confuso. O que queres que eu te faça? Porque a gente sabe assim, não, eu queria que o senhor fosse na casa da minha mãe, que a minha mãe está cheia de problema. Eu queria que o senhor fosse na casa do meu filho, que está com problema conjugal. Não, eu queria que o senhor visse aqui, meu filho na escola não está bem. Não, é que te faça. Aí volta na questão do querer. O que a gente quer? Porque o cego sabia que eu volte a ver. Jesus vai e fala, vai meu filho, a tua fé te curou. E destaca o evangelista que o cego passou a seguir Jesus. E o seguir aqui não é seguir, né, enquanto pessoa, seguir enquanto ensinamento, seguir o exemplo de Jesus. Eis o nosso desafio. E o que é que nós queremos então? Porque é louvável o que eu disse lá atrás, quando a gente deseja que o outro esteja bem. Isso é caridade também. Quando eu ajudo o outro, que eu estendo a mão, que eu socorro o outro, isso é caridade, isso é amor. Agora, Jesus fala, amai o próximo como a ti mesmo. A gente precisa se amar. A gente precisa se cuidar. A gente precisa se querer bem. Porque se a gente não está bem, fica difícil amar o outro. Fica difícil ajudar o outro. Fica difícil socorrer o outro. E quer ver um exemplo prático? Que aí a gente, quando a gente cita um exemplo, fala, não tinha prestado atenção, faz sentido. Quem aqui já andou de avião ou já viu na televisão, na novela, no filme, um avião não decola sem antes seguir alguns protocolos? A aeromoça, ela chega lá na frente, ou às vezes agora vem gravado, eu acho que é até bom ser gravado, porque, coitado, dava até dó. A aeromoça ficava na fila assim, e começava a dar os recados para os desencarnados, né? Porque os encarnados do avião estão mexendo no telefone, estão conversando, estão lendo uma revistinha, alguns estão fazendo a oração, que a gente sempre pensa que é o nosso avião, né? Falou, né? Dá aquele medo, e coitada, a aeromoça ficava lá falando para ninguém. Aí agora colocaram uma televisãozinha que conversa sozinho, que já evita o constrangimento da colega, né? Ou do colega. Qual que é o recado que tem a ver com isso? Falava assim, em caso de despressurização, máscaras de oxigênio vão cair. Coitada, né? Fazia todo... Desenhava assim, né? Para a gente ter mais facilidade de compreender. E aquilo pode salvar a vida ou não. E a gente não presta atenção em algo que pode nos salvar. Máscaras de oxigênio vão cair. Ele fala, beleza, né? E aí? Coloque-a primeiro em você. Ajuste, confira para depois ajudar quem está ao lado. E ainda coloca uma observação. Mesmo se for criança. Por quê? Porque se a gente for querer ajudar o outro está querendo se ajudar, vai virar uma bagunça. Então, e aí às vezes morre os dois. Um querendo ajudar o outro e ninguém se ajuda. Então, qual é a orientação? Coloque em você, se salve, fique bem, para você ter condição de amparar quem está ao lado. A vida é assim. E eu sempre peço a Deus que se algum dia for acontecer de ter despressurização quando eu estiver viajando, que nunca aconteça do lado dos meus filhos, porque instinto de pai e mãe, você fica louco, você vai querer socorrer e fala, meu Deus do céu, né? Meu filho vem cá e de repente bate as botas. Aí eu já falei, Deus, se eu puder escolher, que isso aconteça quando eu estiver do lado da minha sogra. Porque despressurizou, aí a máscara cai, aí eu pego a máscara, coloco uma calma danada, ajusta, confere, está... Puxa o ar com aquela, né, força, puxa umas 20 vezes para ter certeza de que o oxigênio está vindo. Faz uma prece, Senhor, muito obrigado, né, pela orientação, pela máscara, pelo oxigênio. Agora, deixa eu ver como é que está a sogra, né? Mas essa situação do avião vale para a vida. A gente tem que buscar estar bem. A gente tem que querer, voltando numa das potências da alma, querer estar bem. E a pergunta que a gente deve se fazer é, nós queremos?
Porque, às vezes, o estar mal nos traz algum tipo de prazer e a gente se acomoda no problema, no sofrimento. Eu lembro do Jerônimo Mendonça. Não vou alongar a história aqui, porque senão não vai dar tempo. Mas o Jerônimo Mendonça, que rapidamente, ele aos 20 anos, fica preso a uma cama, tinha artrite reumatoide, e aí ele totalmente, não mexia nem a ponta do dedo. E ele, aos 30 anos, fica cego dos 2 olhos, e era uma pessoa o tempo inteiro, deitada, cego, mas trabalhava, fazia palestra, campanha do quilo, colocava um telefone, ele pedia doação, gravava LPs, enfim, era uma pessoa extremamente ativa, apesar das muitas limitações. Onde é que eu quero chegar? É que as pessoas chegavam no Jerônimo, e é natural. Nossa, coitadinho do Jerônimo. Nossa, coitadinho do Jerônimo. E o Jerônimo, ele foi se achando coitadinho. Porque uma coisa é o que os outros pensam da gente, a outra é o que a gente aceita. E as pessoas chegavam, coitadinho do Jerônimo, e ele foi aceitando o coitadinho. Aí um dia eu estava lá com uma hemorragia gigantesca nas vias urinárias, os médicos disseram, olha, aqui de hoje não passa. Os médicos otimistas, né, assim, tem algumas horas de vida só. Aí o Jerônimo falou, beleza, né, meu irmão? Aí vamos despedir então. Né? Aí os amigos falaram, não, mas deixa ele despedido pelo menos do Chico, muito amigo do Chico Xavier. Aí o médico falou assim, olha, só que de carro não chega vivo. Aí conheci alguém que tinha um aviãozinho particular, colocaram o Jerônimo nesse avião, rasgaram para Uberaba, chegaram lá, tinha alguém pronto para esperar o Jerônimo, foram para o Chico, chegaram lá, o Chico estava onde? Fazendo visita na rua. Falaram, agora o Jerônimo morre e não despede do Chico, né? Eis que o Chico chega, está lá o Jerônimo deitado, todo ensanguentado. Aí o Jerônimo conta isso, tem na internet, quem quiser depois pesquisar, e ele próprio vai rindo daquela situação, e o Chico veio cumprimentando um por um, dando abraçava, dava beijinho, e o Jerônimo falou, eu vou morrer, e o Chico não chega em mim, né? Aí, com muito custo, o Chico chega, conta que o Chico deu um passe na região que estava tendo a hemorragia, enquanto concentrava ali com o Jerônimo, e na hora estancou a hemorragia. Aí o pessoal ficou por entender, e o Jerônimo falou, mas o que era essa hemorragia? E o Chico falou para ele, é o coitadinho. Você está aceitando essa ideia de que é coitadinho, você não é coitadinho. E aí, escreveu ali, né? Por que o Jerônimo não era um coitadinho? Ele falou, abandone hoje o coitadinho, porque ele está te matando. Daquele dia em diante, o Jerônimo então deixou o coitadinho de lado, encarou a realidade, né, de uma forma assim, melhor, mais equilibrada, e viveu mais longos anos. E a gente? A gente tem que tomar cuidado. Porque às vezes, insisto, sofrimento pode nos trazer algum tipo de prazer que não nos faz bem. Certa vez eu encontrei com uma pessoa muito querida, quando eu fui me aproximando dela, ela veio meio que mancando. Aí eu já olhei, o que está acontecendo? Ela não manca, né? Olhei o joelho esfolado, a mão também esfolada. Aí a pergunta é, o que aconteceu? Ela falou, o tamanco me derrubou. Eu falei, sabe que o tamanco agora está tendo vida própria, né? Se o tamanco vai derrubar a pessoa? Eu falei, como assim o tamanco derrubou? Não, porque o tamanco ele fica meio bambo no meu pé, e a correinha dele de vez em quando escapole, aí eu viro o pé e caí. Aí, falei, não, melhoras para você, né? Que Deus abençoe. Então, estava ali já com os curativos. Beleza, passa uns 2 meses, lá vem a pessoa mancando. Falei, mas não é possível, né? Falei, será que até hoje não sarou? Será que... Aí eu falei, o que é isso, né? Assim, você está mancando aí e tal. Aí ela está manco. Eu falei, nossa, mas você não dá sorte, né? Você te encontrei tem 2 meses, você tinha caído culpa do tamanco. Aí você comprou outro tamanco e o tamanco derrubou. Ela falou, não, é o mesmo. Aí eu, é o mesmo tamanco? Não, esse tamanco vive me derrubando. Eu falei, vive derrubando? Não. Eu falei, por que você não joga o tamanco fora? Porque não dá nem para dar para os outros, né? Porque vai derrubar os outros também. Eu gosto dele. Aí eu fui tentar entender o gosto dele. Aí eu falei, aí eu já vou no Facebook. Cheguei no Facebook, estava lá ela, dias atrás, dando entrada no hospital. Aí tirou a foto. Tchá, né?
Aí está lá o joelhão ralado, o sanguinho estava até descendo, escorrendo ainda. Aí mostrando a mão ralada assim também. Mais uma vez no hospital. Aí o que acontece? Ué, um monte de gente está na rede social, vai lá, que Deus te abençoe, né? Melhoras para você, estamos aqui torcendo, estamos aqui vibrando, né? Vou tomar um café depois que você sair dessa, vem aqui em casa tomar um café comigo, vamos marcar de sair. Ou seja, o sofrimento exposto nas redes sociais gerava engajamento, curtida, comentário, e, de certa forma, preenchia uma carência dessa pessoa. Porque aí, fora disso, ela postava um monte de coisa que não tinha curtida. Então, esse tipo de sofrimento, de certa forma, lhe trazia algum prazer. Por isso, ela não jogava o tamanco fora. Então, ela não é que ela gosta do tamanco. Não é que ela gosta de ralar o joelho, porque dói. Mas ela gosta do prazer que o sofrimento gera a partir do que os outros falam para ela. Isso aqui é o exemplo dela, mas e nós? Porque a gente, às vezes, faz até competição de quem está pior, né? Se a gente chega assim e fala, como é que você está? Não, eu não estou bem, não. Uma dor de cabeça? Eu nem te conto como é que eu estou, então. Já começa uma competição, uma rivalidade, quem está pior? E aí, se alguém fala, não, mas eu estou... Não, e vai aquilo ali até que chega na coisa. Não, estamos tudo ruim. Mundo de prova e expiação, está todo mundo lascado mesmo, vamos mudar de assunto, porque não dá para ficar a vida inteira reclamando. Então, a gente vai, às vezes, se alimentando disso, e isso afeta o nosso querer, potência da alma. O nosso querer estar melhor. Se eu quero evitar esse tipo de sofrimento, jogo o tamanco fora. Mas e quantas outras coisas que a gente vai acumulando, retendo, porque por algum motivo a gente não quer se desapegar, não quer abrir mão, não quer dizer não quer dizer, olha, não vou, não posso, não quero. E às vezes por falar, eu não quero, mas eu vou, eu não posso, mas eu vou, e a gente vai fazendo as mesmas práticas, esperando resultados diferentes, e não vai dar certo. Então a gente tem que querer estar bem. E quando eu falo querer estar bem, não é só na questão de saúde, de corpo físico, de dor. Até faço um parênteses. A dor em si não é o problema. Embora desconfortável, que ninguém gosta, ou não deveria gostar de sentir dor, a dor, a gente fala isso muito no movimento espírita, por conta dos estudos, e tem um lado de verdade, é uma bênção de Deus. Alguém pode estar pensando, lá vem um espírita fazer apologia do sofrimento, da dor. Não, não é isso. Porque a dor, ela nos protege, a dor nos alerta, ela nos avisa de que algo está errado. Tem uma síndrome rara, raríssima, chamada síndrome de Riley-Day. Quem tem essa síndrome não tem sensibilidade à dor. E quem tem essa síndrome faz prece todo dia, quem acredita em Deus, para quê? Para sentir dor. Faz tratamento para sentir dor. Por quê? Porque ao não sentir dor, na imensa maioria dos casos, a pessoa desencarna jovem. Por quê? Porque a dor avisa. Você está com uma infecção. Trata da infecção, porque senão você vai morrer. E quando não vem a dor, talvez a pessoa descobre de outras formas, aí é tarde demais. Então a dor é uma bênção. Às vezes essas pessoas, elas encostam em algo quente e não sentem, não têm sensibilidade. E elas se queimam, aquilo abre ferida. Enfim, são muitos problemas que essas pessoas têm por não sentir dor. Então o que a gente deve fazer é o quê? Lembrar do que Leon Denis nos disse, nesse mesmo livro. Não procures a dor. Não é sair procurando dor, porque a gente sabe que a dor ensina. Mas, diz Leon Denis, quando ela se apresentar inevitável em teu caminho, ou seja, não posso evitar, acolhe-a como uma amiga e aprenda a escutar os seus ensinamentos ocultos, porque traz ensinamentos. E quando fala nessa questão do querer, aí a gente tem que ter uma dose de otimismo, não aquele otimismo que chega a ser um pouco ingênuo, mas é um otimismo daquele que acredita, né? Um otimismo talvez que marcou o cego de Jericó.
que é aquele que vem com a certeza, opa, não, vai dar certo. Eu quero que dê certo. Porque se a gente quer algo, potência da alma, mas esse querer já vem rodeado de um desânimo, de um pessimismo, de um abatimento. Se eu venho buscar um tratamento na casa espírita, eu já venho, mas será mesmo? A gente tem que ter otimismo. Olha, eu vou lá, fazer minha parte, que Jesus me abençoe, que a espírita da casa me auxilie. A gente tem que vir, cabeça erguida, né, confiante. E não vale só para questão de tratamento, de questão de saúde, não. Vale para tudo na vida. Às vezes eu converso com alguns amigos assim, agora eu já estou casado há muito tempo, mas a gente viveu uma fase ali que muita gente casava, né, na certa idade, 20 e poucos anos. E aí, sem encontrar com um amigo que estava prestes a casar, você falava assim, e aí, amigão, está animado? Falava, nem um pouco. Falava, meu Deus do céu, nem casou e está desanimado, a hora que casar, então aí o negócio vai enrolar mesmo, né? Mas como assim? Você não está animado para o casamento só semana que vem? E lá, mas você sabe, né, casamento, eu vou falar que é muito difícil, então já falei para minha mãe lá em casa, nem desfazer meu quarto, deixar meu quarto arrumado, porque se não der certo eu volto. Olha o otimismo do cidadão indo casar. Ou então a pessoa vai abrir uma empresa, vai abrir um próprio negócio. E aí, amigão, vai abrir um negócio, está animado? Não, estou nada, essa crise já viu, né? Mas vamos ver o que dá. Cadê o otimismo? Pera, não, eu sei que não é fácil para ninguém não, mas vou lutar, vou dar o meu melhor. Como vai dizer o Cortella, né? Dar o seu máximo, o seu melhor, apesar do pior, apesar das circunstâncias nem sempre favoráveis. Então, Leon Denis vem trazer, querer é poder. E tudo que a gente, isso aqui é forte, hein? Cuidado. Tudo que a gente quiser, a gente vai conseguir. Mas calma que tem alguns poréns, né? Desde que esteja vinculado à lei divina. Tudo que a gente quiser que for vinculado à lei de Deus, à lei de amor, a gente consegue. Aí ele coloca um outro porém também. Porém, se não for nessa encarnação, tenhamos paciência. A gente vai conseguir. William, mas dentro das potências da alma, basta querer? Não. Voltemos a Leon Denis. Toda a potência da alma resume-se em 3 palavras. Querer, saber e amar. E vai dizer ele sobre o saber. Sem o estudo aprofundado, sem o conhecimento das coisas e das leis, o pensamento e a vontade podem perder-se. Então, é como se a vontade fosse o impulso inicial. E o saber é que vai me direcionar para onde eu vou chegar com aquela minha vontade, porque eu posso ter uma vontade ruim. Eu posso ter um querer negativo que não me fará bem. E aí o conhecimento das coisas e das leis, um estudo aprofundado. Estudo de quê, William? Do Espiritismo? Também. Também. Estudo do Evangelho. Quer de outra religião? Estudo outras religiões. Toda religião tem como propósito elevar o ser. Nenhuma religião tem como propósito guerra, intolerância, ódio. Nenhuma religião. Isso aí é aquilo que o Espírito da Verdade traz no capítulo 6. É o homem que vai, muitas vezes, deturpando a mensagem que todas as religiões trazem, que é a mensagem do amor, cada qual com a sua linguagem. Então, é importante buscar o conhecimento, o estudo. Aí nós temos a doutrina espírita, muitos livros, mas nós temos o estudo da natureza, o estudo da vida, a reflexão, a meditação. Tudo isso é uma forma de estudar para que a gente consiga direcionar esse querer para algo produtivo, positivo. E vinculando aqui agora a questão mais espírita, importante a gente estudar. A palestra é uma forma de estudar. Assistir uma live nas redes sociais também é um estudo. Abrir um livro é uma forma de estudar. Uma mensagem espírita é um estudo. Curtinho, mas é um estudo. Cada um que busque aquilo que se sente melhor. Agora, a gente tem, se for possível, que buscar também ter um método para que a gente consiga compreender o que algumas obras têm a nos trazer. Por exemplo, Evangelho segundo o Espiritismo. É um livro fantástico.
E certa vez eu encontrei com uma pessoa que falou, nossa, mas aquele livro é maravilhoso, né? Eu falei, você já leu? Eu leio tem uns 30 anos. Aí eu senti que tinha alguma coisa de diferente, mineiramente falando, tinha um trem errado. Aí eu falei, e aquela parte que fala de Sócrates, Platão é maravilhosa, né? O que você acha dela? Espírito zombeteiro não perde a chance. Eu podia ter deixado para lá, né? Mas não, fui querer desafiar. A pessoa levou um choque, eu percebi que ela não conhecia. Aí ela, Sócrates, Platão? Aí eu falei, Aí ela falou, mas certeza está no Evangelho segundo o Espiritismo? Eu falei, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Aí, mas em qual parte? Eu falei, na introdução. Ah, não, é porque a introdução. Gente, a introdução do livro de Kardec é um espetáculo à parte. Aí eu falei assim, mas você falou que estuda há 30 anos, como é que você faz? Aí ela falou, não, eu abro ao acaso. Eu falei, mas 30 anos? Falou, abrir ao acaso não tem nada contra. Às vezes você está num momento de angústia, abre ao acaso mesmo. Às vezes tem uma mensagem ali que vai te servir naquela hora, que vai ser importante. Mas isso não é estudo. O estudo é você pegar, a primeira página, quem escreveu? Allan Kardec, prefácio, e vai estudar a obra. E cuidado com o acaso, porque um dia a pessoa, ela fechou os olhinhos, né? Aí fez uma prece, falou, Senhor, manda na página que eu preciso, né? Aí ela abriu, aí caiu na parte grande, aí ela falou, não, o senhor errou, fechou e abriu de novo, porque ela queria que o acaso caísse uma mensagem curta. Então, assim, cuidado com o acaso, porque às vezes ele nos prega alguma peça, e cuidado com o livro viciado. Porque às vezes o livro marca, e a pessoa fala assim, nossa, eu estou precisando dessa mensagem aqui mesmo, tem um mês, está caindo só nela. Mas não é porque o livro viciou. Então vai cair só nela, não é porque tem um espírito ali abrindo naquela página, é porque o livro está marcado e vai cair naquela página quase sempre. Então o estudo é muito importante. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Evangelho segundo o Espiritismo tem lá o Espírito da verdade. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. E por falar em amor, é o que fecha o resumo das potências da alma, segundo Leon Denis, quando ele vai dizer, mas, acima de tudo, é preciso amar, pois sem o amor, a vontade e o saber ficariam incompletos e muitas vezes estéreis. Então não basta apenas querer. Eu disse não basta. Não é que não importa, importa muito querer, mas não basta. Não basta querer e saber. A gente tem que amar. Porque o amor é aquilo que vai mostrar, aquilo que vai trazer os frutos da nossa vontade, do nosso conhecimento. Tem muita gente que apenas quer e apenas sabe, mas que não ama, e essas pessoas são capazes de produzir desastres. Ninguém faz, por exemplo, uma arma de destruição em massa se ela não tiver uma vontade e se ela não tiver um conhecimento. Mas é alguém que não ama. Então é necessário amar. Acima de tudo é preciso amar. E o melhor exemplo que temos de alguém que conseguiu conciliar vontade, conhecimento e amor é Jesus. Jesus amou na sua plenitude. E não nos preocupemos com, mas eu já amo aqui, eu já amo meus filhos, eu já amo. Sim, nós já amamos muitas pessoas. Nós já amamos em algum estágio. E quando a gente ama, a gente vive, mesmo que num curto espaço de tempo, a gente tem uma experiência de um anjo, de um espírito puro, porque o espírito puro só ama. A gente não só ama, a gente ama em alguns momentos. Uma mãe, quando amamenta um filho, um pai, quando acorda de madrugada para amparar, acolher um filho febril, quando alguém se dispõe a fazer uma atividade assistencial em benefício do outro, tudo isso é amor. Então nós já temos lampejos daquilo que Jesus, por exemplo, tinha na sua plenitude. E Leon Denis vai nos dizer que o amor provém de uma fonte inesgotável. Quanto mais se ama, mais se quer amar. E a proposta do Evangelho é uma proposta ativa. Não é apenas não fazer o que eu não gostaria que os outros me fizessem, mas é que a gente faça o que a gente gostaria que os outros nos fizessem. Se a gente ama, a gente sofre menos, porque quem muito amou, seus pecados foram perdoados. Então, cabe-nos aceitar o convite feito por Jesus. Convite que Francisco de Assis e tantos outros aceitaram.
E eu encerro com frases da oração de São Francisco. Porque ele compreendeu e vivenciou o Evangelho. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Lembra quando eu falei lá atrás do nosso papel? Não é fazer do outro um instrumento de vossa paz. Fazei-me. Onde houver ódio, não leve o outro. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, não é o outro levar o perdão, é eu levar o perdão. E assim ele vai, sempre se colocando na condição ativa daquele que faz, daquele que realiza. E esse é o convite que Jesus também tem para cada um de nós. Que ele nos abençoe, nos inspire e que os benfeitores dessa casa possam parar os trabalhos da noite. Muito obrigado.